o senhor Yuri Gomes Alves e Fabrício Batista para fazer o uso da palavra, lembrando que nós temos um regimento interno e que esse pedido teria que ser feito com antecedência de 24 horas, mas aqui consultando os vereadores e eles entendendo o momento que estamos vivendo no país, resolveu conceder a palavra aos representantes da manifestação que teve o apoio dessa casa, o apoio dos vereadores, terá o apoio aqui sempre que necessário for. E eu quero também aqui, só lembrá-los, que o uso da palavra no plenário da Câmara, ele tem que obedecer aos princípios da civilidade apropriados ao plenário, vedando o uso de expressões chulas, caluniosas, imorais, preconceituosas ou propagandistas de violência, subvenção da ordem pública ou de práticas criminosas, ou ainda desrespeitosas com a Câmara Municipal ou seus vereadores. Quer dizer que vocês são bem-vindos aqui, sempre que necessário, que quiserem, vocês possam estar aqui contribuindo usando a palavra que é uma primeiramente, muito obrigado pelas palavras, Bruno Mauro. Então, eu estou aqui hoje representando, eu e o Yuri estamos aqui representando essa movimentação que está acontecendo hoje na cidade de Mariana pela redução da passagem e pela melhoria do transporte público. Quero dizer aqui também que, em questão partidária, eu não tenho nenhum vínculo partidário e estou aqui defendendo que nosso movimento é um movimento do povo para o povo. Então, agora que eu tenho uma carta, foi dito anteriormente. Quando pensamos no termo público, diante de alguns serviços dentro da nossa sociedade, nos deparamos com questão social. Ou seja, quando algum serviço é público, a sua função está estritamente ligada com a vida cotidiana de cada cidadão. A qualidade e a acessibilidade de tais serviços deve ser a prioridade para qualquer governo que tenha o sentimento de preservação do seu povo, a resposta para a população que paga suas contas, paga os seus impostos. Hoje no Brasil, temos um sistema determinado pela Constituição de 88, o processo licitatório que garante a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência de um serviço importante na vida de cada pessoa aqui presente. Mesmo com a questão da concessão ou permissão da mesma, ela não perde a sua função social na sociedade. A base do transporte público não pode ser embasada no lucro, ou seja, um enriquecimento dos empresários dessa área. O transporte público deve visar a qualidade do serviço e o valor justo para o trabalhador, para a mãe de família. Na cidade de Mariana, temos a empresa responsável por exercer essa função na sociedade marianense, a Transporta. O povo de Mariana convive com a tarifa que se constitui como sendo abusiva, arbitrária. Segundo Reinaldo Cota, que alegou na reunião do Conselho de Transporte de Mariana e Ouro Preto, realizada em 2009, o valor da tarifa está fundamentada em uma perícia judicial que nunca foi comprovada a verdadeira existência e mostrava uma defasagem na tarifa do mesmo ano. Temos em Mariana uma tarifa que está acima da inflação. Temos em Mariana uma prestadora de serviço responsável pelo transporte sem uma licitação que tenha como pilar central a regulamentação da mesma. Temos em Mariana uma omissão por parte do poder público perante este problema. Com base no mesmo cálculo exercido pela empresa e a correção inflacionária através do índice IGPDI e mais a isenção do PIS/COFINS, isenção tributária do governo federal de 7,6%, que deve ser repassada para o usuário, nos deparamos com o resultado de 1,96, excluindo o superávit 1,95, sendo que o valor da tarifa dentro da cidade de Mariana é 2,30. Caro representante da Transporte, faço a pergunta para você. Por que o valor da passagem está acima do que deveria estar? O povo exige que tenha uma redução de 15,2% em escala para todas as linhas na passagem da Transporte. O povo exige o decreto do prefeito da nossa cidade com essa redução. O povo exige uma licitação que esteja de acordo com a Constituição de 1988, artigo 37, inciso 11, que determina a obrigatoriedade de tal ato, juntamente com a qualidade dos serviços prestados. Esperamos que o Poder Executivo Municipal o decreto atendendo nossas reivindicações em relação à redução da tarifa,
nesta quarta-feira, 26/6, à Prefeitura de Mariana. Passo a palavra agora para o meu companheiro de hoje. Primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todos, ao presidente da Câmara. Eu queria, inicialmente, fazer alguns avisos e alguns recados em relação ao movimento. Primeira correção que eu gostaria de fazer, que quem tem a palavra aqui não são os estudantes, como foi falado no início da sessão. Eu mesmo não sou um estudante do CHS, nem do ICSA. Eu sou professor da Escola Estadual Dom Benevides. O nosso movimento ele se estruturou completamente dentro da cidade. Todas as nossas assembleias tiveram participação de associação de bairros, de sindicatos, de várias organizações, né, da sociedade civil. Então, quando aqui eu como representante, Fabrício como representante falamos pela voz de todos aqueles 2.500 pessoas que estavam naquela manifestação da última sexta-feira. Não é? Essa é a primeira correção. A segunda, como o Fabrício já disse, em relação à questão política. Não é? O nosso movimento ele é apartidário, mas não antipartidário. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não estamos aliados a nenhum partido, mas defendemos a liberdade de representação, de manifestação partidária, porque custamos muito, durante muito tempo da ditadura militar, lutando contra ela para a gente ter esse direito conquistado, de representação dos partidos. Então, eu queria deixar isso muito claro. Um outro recado que eu queria deixar antes de entrar na minha fala principal é em relação às forças políticas da cidade. Nós estamos no movimento, por ele ser grande, por ele ser popular, por ele também não ser só um movimento estudantil. Existem várias forças políticas eleitorais que estão tentando computar esse movimento. Nós não vamos deixar. Vamos tentar manter a visão de autonomia e independência desse movimento e com foco no transporte público, foco na licitação. Só que foco não é só isso. Nós não podemos esquecer da população de Monsenhor Horta, que está com a água contaminada, da população do Alto Rosário, eu moro lá também no Alto Rosário, que está na área de invasão, que não teve nada, o poder público esqueceu de lá em relação ao urbanismo, não é? Também não vamos esquecer da população do Cabanas, não é? Que tem a ausência de uma faixa na qual ali aconteceu vários problemas, vários acidentes. Então, assim, todos esses argumentos estão conosco, nós estamos focando no transporte, mas esse é o primeiro passo. O segundo passo vai ser a saúde, ou vai ser a corrupção, ou vai ser esses problemas locais, e vai ser pensado, e a ideia é um movimento não. Sou professor de História na Escola Estadual Dom Benevides. Nessa sexta-feira, vimos algo jamais visto na história de nossa cidade. Vimos diversos grupos, jovens, idosos, estudantes secundaristas e universitários, trabalhadores, associações, sindicatos, etc., unidos em uma só causa, um transporte público popular e de qualidade. Nas ruas e 4. Melhoria da acessibilidade para os usuários do transporte coletivo, especialmente para pessoas com deficiência física. 5. Melhoria nas condições de trabalho e salário dos trabalhadores do transporte público e melhor capacitação. Exigimos ainda, por parte da Prefeitura Municipal, 1. Decreto imediato reduzindo o preço da passagem para R$ 1,95. 2. Criação e regulamentação de novos pontos de parada, além da manutenção e reforma dos já existentes. 3. Melhoria da mobilidade urbana de modo a dinamizar o tráfego de automóveis e pedestres. 4. Criação de uma audiência pública para desenvolver a nova licitação. Queria dar muito foco a esse quarto ponto, porque eu acho de extrema necessidade a formação de uma audiência pública para ser discutida essa nova licitação. Esta é a proposta do movimento, mas ela tem que ser discutida mais amplamente dentro da cidade. Temos consciência de que é um processo licitatório sob júdice, o que barra uma nova licitação para o transporte público. Assim exigimos, em primeiro momento, por parte dessa casa, 1. Pressionar a Prefeitura por um decreto reduzindo o preço da passagem e a empresa em abandonar o processo licitatório. 2. Participação de representantes do movimento na Comissão do Transporte para a formação de uma audiência pública em que será discutida a nova licitação. 3. Criação de um fundo municipal de transporte para subsidiar a passagem nas especialidades da cidade.
4. Moção de apoio dessa casa ao nosso movimento, que é legítimo e popular. Talvez eu não consiga abandonar minha função de professor. Algum tempo atrás li um livro em que dizia a diferença entre os homens e os animais. Os animais sempre são animais. Como um sapo é sempre um sapo, como um tigre é sempre um tigre. Os homens não. Eles têm que provar a si mesmos. Eles têm opção, liberdade de escolher entre o certo e o errado. A Transcota sabia dos seus problemas, mas optou por excluir a linha de Goiabeiras. Optou por não dar o passe livre aos idosos para o distrito sob o argumento que não poderia pagar para trabalhar, como expresso no portal Mariana. Meus amigos, os aposentados já pagaram, já trabalharam e agora têm seus direitos constitucionais cerceados. Se este é um ramo pouco lucrativo, que municipalizemos o transporte. Eles optaram pelo bolso em vez do boi. Hoje, o prefeito Celso Cota Neto anunciou como guardião da Constituição o passe livre para os idosos em relação aos distritos. Isso, gente, é uma obrigação. Ele não optou, ele não decidiu, ele se sentiu pressionado pelo povo que exigia nas ruas. Muitos aqui sabiam de todas as deficiências do transporte, dos preços abusivos, da falta de licitação, mas optaram por se omitir até ouvir as vozes das ruas. Dou a vocês uma opção, vereadores, a favor do povo ou contra o povo. Decidam.